aqui estamos diante de Ti, ouvindo a Tua palavra. Nesta hora, Pai, tão importante do nosso culto, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos pedir que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fortaleça e que, acima de tudo, nós possamos sair daqui dispostos a obedecer os Teus ensinamentos. Ó Espírito Santo, bondoso Espírito que estás presente, passeia entre nós, nos ensinando, aplicando a Tua mensagem, nos mostrando o caminho, ó Deus maravilhoso, aliviando, Senhor, as nossas dores e o nosso sofrimento. Pai, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu disse aqui no começo dessa série que uma pesquisa sendo feita sobre o estado emocional das pessoas, especialmente no Brasil, identificou 86% de pessoas que têm alguma dificuldade emocional na nossa população. 23% pessoas que têm uma dificuldade mais profunda no sentido emocional, algumas doenças emocionais. 9% da nossa população está sofrendo de depressão. Então, meus amados, nós temos diante de nós um grande desafio. Porque, na verdade, quando falamos de doenças emocionais, nós não estamos olhando para longe de nós. Na verdade, todos nós temos as nossas deficiências, todos nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos desafios e temos também enfrentado as nossas crises. É comum cada um de nós, em alguns dias, em alguns momentos, estarmos mais tristes, abatidos, preocupados e, em certos casos, até deprimidos. É claro, é evidente que existem circunstâncias emocionais ou até coisas mais profundas que são necessários tratamentos médicos e, às vezes, até em alguns casos mais extremos, até remédios. Mas como nós podemos aprender da Escritura Sagrada ferramentas, bênçãos que nos ajudam a enfrentar essa situação? Não olhemos para doenças ou para situações emocionais como algo que está muito longe de nós. Nós todos sofremos com isso. Eu sofro com isso, eu sei que cada um de nós sofre em momentos especiais, difíceis da nossa vida. Mas nós precisamos aprender alguns valores que nos ajudam. Hoje, nós estamos aqui para falar sobre a importância da fé em Jesus Cristo, que é exatamente o texto que nós acabamos de ler. Exatamente esse texto. Quando nós olhamos e percebemos a importância da fé. Hebreus capítulo 11 é um capítulo especial da Bíblia que fala sobre a fé. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé. Mas é muito interessante, e aí eu chamo a sua atenção, porque o capítulo 11 começa com uma definição do que é fé. Porque talvez, quando se fala de fé, a gente vai logo na nossa cabeça, no nosso pensamento, o que é fé? O que é fé? E o escritor de Hebreus aqui começa definindo o que é fé. Eu acho tão interessante porque é uma definição, sim, bem seca, ela não é emocional, ele só fala o que é fé aqui. E eu sei de casos de pessoas que se converteram por causa dessa definição. Pessoas até conhecidas, que hoje foram pastores, e eu sei do seu testemunho, e eu sei até de alguém que ganhou uma Bíblia e que levou essa Bíblia para casa, não conhecia nada da Bíblia, chegou em casa, abriu e achou esse texto. E ficou impressionado com essa definição tão bonita do que é fé. Então eu chamo a sua atenção para a gente entender o que é fé. Ora, a fé, e aí tem duas palavras que vão ajudar a gente a entender a definição: certeza e convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e o quê? E a convicção de fatos que não se veem, que não veem. Ou seja, a fé, ela vê o invisível. A fé não vê o inexistente, mas ela vê e enxerga o invisível. E a primeira palavra que nós temos para hoje, baseado nesse texto, nessa mensagem, é a importância da fé, mas principalmente o entendimento do que é fé no sentido prático para nós. Meus queridos, existe uma realidade espiritual que nós não podemos negar.
Nem tudo que existe aí, que está acontecendo por acaso. Existe um propósito, existe uma definição, existe algo muito especial nas nossas vidas, que é a fé. A fé nos ajuda a entender o nosso passado, a fé nos ajuda a motivar para o nosso futuro, a fé nos ajuda a enxergar o nosso presente de outra maneira. Então a palavra que Deus traz para nós é essa: como você tem enxergado as coisas? Qual é a sua maneira de ver? Como nós podemos perceber aquilo que existe, de fato existe? E aí tem uma coisa que assusta a gente, porque nós estamos aqui falando de fé, que é o lado espiritual, invisível, mesmo que seja inexistente, é invisível, mas nós convivemos com uma realidade material. Nós temos corpo, casa, trabalho, nos alimentamos, vivemos. E como a gente pode conciliar a nossa vida material com a nossa vida espiritual? Eu me lembro de um seminário de música que eu participei nos anos 80 ainda, com um maestro chamado João Wilson Faustini. Ele faleceu em 2023 agora. E ele saía na nossa região, lá do interior de Goiás, ensinando técnicas de coral. E passava uma semana, o presbitério trouxe ele de São Paulo, e ele passava uma semana ensinando para a gente coral, pessoas que não tinham experiência. No culto final, era um culto com coral que ensaiava durante a semana, aprendendo as técnicas. Não só técnicas de canto, mas também de regência. Então, mesmo os leigos ali aprendiam, e aquilo era usado em todas as igrejas da região. As pessoas iam lá, aprendiam e voltavam para suas igrejas, não só com coral, mas com música. Mas uma coisa me chama a atenção, porque quando a gente cantava no coral, ele ensinava, inclusive, a gente ler a partitura, e é muito interessante. Alguém fez uma pergunta, que até hoje eu me impressiono pela lembrança da resposta. Perguntaram, maestro Faustini, como é que eu faço? Ou eu olho a partitura, ou eu olho o maestro. Se eu olhar a partitura, eu não vou conseguir. Eu vi o que o maestro fala. Sabe qual é a resposta dele? Até em tom de brincadeira, mas muito sério. Você coloca um olho na partitura e um olho no maestro. Dá para ser assim. Viver pela fé é você ter um olho aqui, naquilo que você faz, naquilo que você come, aquilo que a gente vive de forma material. Nós não podemos esquecer dessa vida. Mas nós temos que ter uma dimensão espiritual com os olhos da fé, que é tão importante quanto as coisas materiais. Viver pela fé é algo muito sério, importante e fundamental para nós cristãos, principalmente nessa realidade que nós temos aqui. Então, viver pela fé é outra maneira de enxergar as coisas. É isso que a gente pode observar aqui no texto. Porque ele fala: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Então é o seguinte: entender a obra de Deus é algo que nós precisamos ter em relação à fé. Ter fé para perceber Deus, aquele que criou todas as coisas, no seu poder, na sua graça, na sua infinitude, na sua bênção, na sua maravilha. Nós só conseguimos entender esse Deus tão grande com os olhos da fé. Outra coisa importante, versículo 6 é que nós lemos, é que para agradar a Deus, eu preciso ter fé. Versículo 6, é impossível, olha como é forte essa palavra, é impossível, sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Deus, que é real, mas que é invisível aos nossos olhos materiais, mas eu quero dizer que a realidade divina aqui nesse lugar é impressionante para nós. Olha à sua volta o Deus que está com você. Olhe para a sua vida, olhe para o seu passado, olhe para as suas lutas com os olhos da fé, porque essa é a grande bênção. Deus se agrada quando nós o enxergamos com os olhos da fé. Então a fé é esta ferramenta maravilhosa para enfrentar as nossas dificuldades. Naqueles momentos de dor, de luta, de tristeza, olhemos para Deus, que não é apenas uma fuga psicológica, mas é Deus, é vivo, é o Criador.
Preste atenção nisso que está na sua palavra. Mais algumas coisas sobre a fé que eu chamo a atenção dos meus irmãos. Primeiro, a importância da fé como caminho da salvação. O que a Bíblia fala sobre fé? E aí surge uma grande pergunta: como era a salvação no Velho Testamento? Vocês já ouviram isso? Como é que as pessoas eram salvas antes de Jesus? Da mesma maneira como são salvas depois, pela fé. Então eu lembro de Abraão, quando Deus apareceu para Abraão, e aqui até o escritor de Hebreus fala disso, né? Pela fé ele começa a falar de Hebreus, no versículo 8, que ele fala de Abraão, quando o chamado obedeceu, Deus apareceu a Abraão, que ele chamava Abrão, e fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para outro lugar que eu vou te mostrar. Agora pense bem, ouvindo uma voz, a Bíblia não fala como, mas alguma coisa ele ouviu, sai daqui e vai para lá. E ele saiu. Saiu acreditando que aquela palavra era uma palavra de Deus e que Deus iria providenciar o lugar. E ele saiu sem saber. Saiu. Isso é fé. A Bíblia diz que Deus então apareceu para ele depois e prometeu a ele um filho, porque eles eram estéreis, ele não conseguia ter filho com a sua esposa. E ele espera 25 anos para o seu filho chegar. Esperou pela fé. Nesse momento, ele estava ainda antes, no momento das últimas promessas, Deus aparece de novo a ele, e ele ficou triste, falou assim: meu filho não chega, né? 25 anos esperando, estava 23, 24 anos ali. Aí Deus falou assim: espera um pouco. E ele falou para Deus assim, triste, ele passou por um momento de depressão, porque ele ficou triste. Triste porque as promessas de Deus estavam demorando. E aí Deus levou, e a Bíblia fala no capítulo 15 de Gênesis, que Deus levou ele lá fora, assim, no lugar, e fala: conta as estrelas, se você der conta. Assim será a tua descendência. E aí, versículo 6 de Gênesis 15 diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, o fato dele, Deus usou essa figura, olhou, quando ele viu aquilo, quando ele entendeu, houve uma mudança na maneira de Abraão enxergar as coisas. A partir daquele momento, de fato, ele creu em Deus. Isso é fé. E esta é a fé salvadora. Tá? Outro texto no Velho Testamento que fala sobre fé é um texto muito forte do profeta Abacuque. No capítulo 2, versículo 4, Deus revela a grande mensagem a Abacuque. E Deus fala assim: olha, eis o insensato, o ímpio, que confia nele mesmo, mas o justo viverá pela fé. Vamos repetir? O justo viverá pela fé. Essa é a maneira da gente alcançar a salvação. Não é no nosso esforço, não é no meu mérito, não é no seu mérito, não é simplesmente fazendo bem, mas a palavra diz que a salvação é alcançada mediante a fé, pela graça de Deus, mediante a fé. Então, no Velho Testamento, as pessoas já eram salvas pela fé. A única diferença qual é? Elas olhavam para frente, olhavam para o Messias que viria. Nós, meus irmãos, somos privilegiados, porque hoje nós olhamos para alguma coisa concreta que já veio, que é Jesus. Então, a nossa salvação é garantida porque nós olhamos para Jesus e cremos nele. E ao crermos em Jesus, a Bíblia fala que nós temos a vida eterna. E olha os textos, são inúmeros textos. Eu selecionei alguns, um muito conhecido que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, foi esse texto lá que eu falei no café da manhã, lá na Associação dos Amigos, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito gerado, para o quê? Todo aquele que nele o quê? Crê, não pereça, tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Então, é fé. É a nossa fé que garante a nossa salvação. Fé, nesse caso, é mais do que acreditar. Fé é confiar, é viver, é participar dentro daquela história. Ter fé em Jesus é algo muito mais forte do que acreditar. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. O apóstolo Paulo fala: não me envergonho do evangelho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeu, do grego, quer dizer, lá do judeu, o gentio, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. É fé que Deus vê. Aí ele cita Abacuque, porque está escrito, o justo viverá pela sua fé. Está em Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Gálatas 3, ele repete a mesma coisa que eu falei. Ele fala também sobre a fé, e ele fala também citando o texto de Abacuque. Eu queria ler Efésios capítulo 2, que é um dos textos mais bonitos também sobre a salvação pela fé. Gálatas, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Gálatas, Efésios, né? Efésios capítulo 2. Porque pela graça foi salvo. Pela graça. Salvação não é você que compra. Não é fazendo bem que você vai ser salvo. É graça de Deus, é presente de Deus. Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos. Mediante o quê? A fé. A fé. O que Deus oferece a sua salvação? Qual que é o nosso papel? Porque a nossa situação em relação à salvação, ela é passiva no sentido de que a iniciativa é de Deus. A resposta está no nosso coração. Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele coloca essa fé no nosso coração. É outra coisa. Só que vocês são salvos pela graça, é presente de Deus. Mediante o que? Então Deus quer ouvir, quer sentir, quer saber o que tem no nosso coração sobre fé. Se nós de fato acreditamos e aceitamos o Senhor como nosso Salvador e seguimos como nosso Senhor também. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se... Imagine a pessoa chegar no céu e falar assim, eu cheguei aqui porque eu sou bonzão. Não. Como diz aquela canção, né? Quando terminar essa vida, lá no céu me encontrar, haverá uma multidão de irmãos que a gente vai poder rever e falar, como é que chegou aqui? Aí a canção diz assim, foi graça, graça, infinitamente graça, abundante, superabundante graça. Isso é salvação, que vem com a bênção de Deus. Mas a fé é a resposta nossa, mediante a fé. E aí termina o texto de Efésios assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, quer dizer, antes, né, preparou para que andássemos nela. A nossa santificação, as nossas obras que devemos ter em relação à nossa fé, fazer o bem, ajudar os outros, contribuir, envolver com obras para ajudar os outros, isso é uma resposta para a nossa fé. Quem tem fé, pratica boas obras. As boas obras não garantem a nossa salvação, mas elas são consequência da nossa fé. Isso está em Tiago. Segunda coisa que eu quero falar sobre fé, é que a fé em Jesus Cristo, ela causa um bom impacto na nossa vida cotidiana. A gente falou uma definição de fé. A gente falou da fé como caminho para a salvação. E agora, em terceiro lugar, eu quero falar da fé como aquela coisa que causa impacto. A fé, ela ajuda a nossa caminhada. Porque é pela fé que a gente consegue andar e enfrentar as nossas situações difíceis no lado emocional. Versículo 6, que nós lemos lá do capítulo 11. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que crê em Deus tem que entender que Ele é o nosso Senhor e que Ele também vai recompensar cada um de nós. Quer dizer, na caminhada da nossa vida, nós precisamos ter fé. Porque a fé que vai nos ajudar nas dificuldades. A fé nos garante a salvação? Garante. Mas e a caminhada até chegar lá? Até chegar lá eu tenho que confiar em Deus, caminhar com Ele, estar perto. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre a caminhada da fé é que a fé precisa de fundamentação bíblica. Não é só ter fé por fé. A fé, ela é baseada em alguma coisa. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, o que quer dizer o seguinte? Que a fé, ela precisa ter fundamento. Não é só ter fé por fé, né? Como tem a canção do Gilberto Gil lá, né? Andar com fé eu vou. Fé em quê? A questão não é a fé. A questão é
Aonde está baseada a nossa fé? E a nossa fé, da nossa pregação, da palavra de Deus, uma igreja cristã séria, bíblica, ela está fundamentada na Escritura. Não é da nossa emoção, porque a emoção vai nos trair. Tem dias que a gente vai estar feliz, tem dias que a gente vai estar triste. Aí no dia que eu estou triste, não tem a salvação? Então, é uma fé que está fundamentada na Escritura. Ele prometeu para aquele que crer a salvação e a presença dele durante a caminhada. Deus está conosco. Basta enxergarmos a sua presença ao nosso lado, mesmo nos momentos difíceis. Ele não nos abandona. Ele está perto de nós. Na caminhada você não está sozinho, mesmo em circunstância difícil, de dor, de dificuldade, de problema. O Senhor nunca vai nos abandonar, e Ele prometeu isso. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, na própria carta de Hebreus. Então esta é a fé que é fundamentada na Escritura. A segunda coisa sobre a fé na caminhada, é que ela é nossa fonte de esperança e conforto. Porque existem dias mais difíceis. Então Deus usa exatamente esse momento de fé, de confiança nele, para nós podermos ser confortados na dificuldade e vivermos uma esperança de coisas boas, de vida eterna. O crente tem que sempre lembrar do céu. O crente sempre tem que andar na caminhada, não pode olhar só para baixo. Tem que perceber que existe um conforto, um consolo, uma esperança que Deus coloca no nosso coração. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando um momento difícil, às vezes desempregado, às vezes alguma doença, às vezes alguma limitação emocional, ou mesmo uma situação física, olha, saiba, todas as coisas cooperam para o seu bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados, aqueles que creem, que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano especial para cada um de nós. E a fé é que vai manter essa caminhada viva, essa disposição, essa alegria espiritual, essa vitória a cada dia, mesmo com as dificuldades. Terceira coisa que, em relação à fé na nossa caminhada, é que é a certeza do cuidado de Deus. A fé é conforto, é esperança, mas é saber que Deus está conosco em todos os momentos. Olha o que diz o Salmo 23, versículo 4. Salmos, que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, 23. E nós lemos hoje no 46, né? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente em todos os momentos, né? Mas olha o que diz o 23. Ele é tão pequeno que eu posso ler todo. Quem sabe até de cor pode falar comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora o 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o quê? Não temerei mal. Por quê? E aí ele termina assim, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Aí ele vai falar, prepara uma mesa, mas olha só o versículo 4 como é forte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Pode ser o lugar mais difícil do mundo. Que não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. É fé. Deus está conosco, meus irmãos. Deus quer andar ao seu lado. Basta olharmos e enxergarmos esse Deus tão maravilhoso. Outra coisa também que nós já mencionamos é a importância das obras em relação à fé. Como é que a gente enxerga uma pessoa de fé? É que ela, emocionalmente, ela faz alguma coisa, canta muito? Uma pessoa de fé é uma pessoa que também pratica boas obras. A fé, ela produz no nosso coração amor pelas almas, missões. A fé produz no nosso coração sensibilidade para a pessoa que não tem. A fé deve produzir no meu e no seu coração, pela bênção que Deus nos dá, a alegria de ajudar os outros. E eu louvo a Deus porque
Essa semana, o nosso projeto, Essência Negra, nós vamos lá no acampamento Tiradentes, buscar aquelas irmãs, aquelas pessoas que estão lá, trazer para cá, para o nosso centro de treinamento, ensinar uma profissão, devolvê-las lá, dar para elas carinho, conforto. Esse projeto, nós estamos há mais de um ano e pouco trabalhando com relação à Fundação Banco do Brasil, foi aprovado esta semana. Glória a Deus. Essa igreja se preocupa com vidas carentes, pessoas que ninguém cuida. Nós vamos lá buscar as pessoas, trazer para cá, ensiná-las uma profissão e dar esperança para elas, sem receber nada em troca. É amor por essas pessoas. E vamos ser abençoados por isso, porque teremos o privilégio de fazer isso aqui e pessoas que vão se envolver com isso. Orem por esse projeto, que essa semana foi de fato aprovado e foi inclusive assinado, né? Provavelmente o dinheiro que vai ser a contrapartida deles, junto com a nossa, já está na conta para a gente fazer essa obra. E eu peço a oração dos meus irmãos. Isso é porque nós temos fé no Senhor. Finalmente, Colossenses capítulo 3, versículo 2. A vida pela fé nos ajuda a olhar para algum lugar muito especial. Colossenses 3, 2. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Quem puder pode até ler comigo aí. Vou começar com 1, depois o 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas aonde? Onde? Lá do alto, lá de cima, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são daqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. Vamos falar juntos para gravar? Pensai nas coisas lá do alto. Olhe para cima. Para que viver com os olhos aqui para baixo? Sofrimento, dor, tristeza, problemas. Olha para cima. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo nos elevou, morrendo por nós. Talvez a sua vida tenha sido só olhando para baixo. Olhe para cima, meu irmão. Olhemos para o alto, porque lá está a nossa vitória a cada dia pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus bondoso, obrigado pela tua palavra, que é a tua palavra falando nesse momento tão importante das nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos de aprender, de crescer na fé. Obrigado, Pai, que nessa luta contra as doenças, contra as situações emocionais, o Senhor tem nos dado essas ferramentas. Obrigado pela fé, Senhor. Nesse momento eu peço, em nome de Jesus, renova a nossa fé. Renova o nosso compromisso especial contigo. Renova, Senhor, a nossa convicção, a nossa certeza. Se há, Pai, no nosso coração um pedacinho de dúvida, que esse seja arrancado, que seja totalmente aniquilado. Queremos sair daqui com o coração cada dia mais e certamente enriquecidos pela Tua palavra e com a nossa fé renovada no Senhor. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não se entregou completamente a Cristo, que esta seja uma noite especial de fé, que a partir de agora os nossos olhos sejam voltados para cima, não para as coisas materiais, não para a dor, não para a tristeza, mas para as vitórias que o Senhor tem dado ao seu povo pelo poder da Tua palavra. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém.